Fala pessoal, tudo bem? Professor Paulo aqui, saúde ambiental, tá bom? Então hoje, galera, a gente vai bater um papo um pouquinho sobre o processo de saúde e doença, tá bom? Vou explicar algumas coisinhas para vocês e logo mais passarei a atividade, tá bom? Então vamos começar, tá? Então eu tô gravando hoje ainda do hospital, tá? Hoje foi uma correria, sempre tá, né? Vocês vão perceber o dia que vocês estiverem dentro, tá bom? Então, deixo aqui meu alô para a galera que está começando agora, tá? Aqui está pegando a primeira videoaula. Nós já temos uma primeira videoaula que já foram feitas atividades, tá? Então, se você não fez, comece a me mandar mensagem, pode mandar no privado, tá bom? E para poder continuar esse conteúdo, tá ok? Então, é um conteúdo muito importante, tá bom? Então, continuando agora, pessoal, eu vou colocar o slide aqui. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Estou tentando novas maneiras aqui, né, de mostrar isso para vocês. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho essa foto aqui, para botar a gente no cantinho aqui. E vamos falar um pouquinho agora, iniciar a nossa videoaula, então, tá bom? Então, o que nós vamos falar hoje, tá? Então, nós vamos falar hoje do processo de saúde e doença, né, da matéria de saúde ambiental e vigilância sanitária, tá ok? Então, pessoal, eu digo para vocês o que é a saúde, tá? A saúde, pessoal, ela é um bem-estar físico, mental, social, segundo a nossa Constituição, segundo o conceito de saúde, tá bom? E saúde é direito de todos e dever do Estado, tá ok? Um pouquinho, primeiramente, da doença, tá bom? O que é a doença? A doença, então, ela é a perda da homeostasia corporal total ou parcial, estado que pode cursar devido a infecções, inflamações, isquemias, modificações genéticas, sequela de trauma, hemorragia, neoplasia, disfunções orgânicas. Mas o que isso resume para a gente? Primeira coisa, o que é homeostasia, né? O que é homeostasia? A homeostasia, então, é a capacidade do organismo de nos deixar bons, de nos deixar saudáveis novamente. Vou dar um exemplo para vocês prático. Quando nós estamos com febre, tá? Febre, ela não é um estado normal do corpo, né? É um estado passageiro, né? Que a pessoa fica devido a uma inflamação, infecção, uma colonização de bactérias, enfim, por vários motivos pode-se ter febre. Então, o que a febre faz? A febre desregula a temperatura do corpo aonde? No hipotálamo, certo? Para que a gente utiliza a febre? Tá? A febre, quando nós estamos com febre, é sinal de uma infecção. Tá? O corpo causa essa febre para permitir com que os vasos se dilatem e o micro-organismo, né, que é o nosso sistema de defesa, na verdade, prenda esse micro-organismo e destrua. Então, causa um processo inflamatório. Tá? Então, para isso que serve a febre, tá bom? Para conter, para que determinadas células cheguem no local, para combater para determinada infecção, tá bom? Por exemplo, se a infecção é na garganta, a garganta vai ficar inflamada, né? Então, se a infecção é no pé, o pé vai ficar inflamado. Entrou uma farpa na sua mão, aquele local vai ficar edemaciado, vai ficar inchado, né? Você vai ter um aumento da temperatura para quê? O aumento da temperatura corporal causa o que nós chamamos de vasodilatação. O vaso que era de um tamanho, ele fica de um tamanho maior, certo? Para que isso? Para permitir que as células de defesa, os macrófagos, os linfócitos, tá bom? Migrem da corrente sanguínea para aquela região onde foi infectado. Tá? Então, esse processo é o que nós chamamos de homeostasia. O corpo ele tem que estar em homeostase, ele tem que estar trabalhando para que nós estejamos normais, tá? Por exemplo, quando eu falo de saúde, tá bom? Então vamos ler aqui, ó. É a propriedade de um sistema aberto, seres vivos especialmente, de regular o seu ambiente interno de modo a manter uma condição estável, mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico controlado por mecanismos de regulação. Então, todo o nosso corpo ele é responsável por regular, tá bom? Determinada coisa. E principalmente o nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, ele tem neurônios motores sensitivos, tá? Nós somos irrigados de vasos sanguíneos, então isso serve para regular essa temperatura do nosso corpo, regular, vamos dizer assim, o nosso batimento cardíaco, regular a nossa diurese, regular a nossa evacuação, tá bom? Então, essa é o que nós chamamos de homeostase. Quando eu falo, o corpo está em homeostasia, o corpo está normal, o corpo está mantendo o ambiente interno regular, tá bom? Então,
o que é a doença? A doença é quando essa homeostase foi quebrada, tá? Então, quando nós não conseguimos regular o que está de errado no corpo, tá bom? Então, é o que nós chamamos de doença, tá? E o que a saúde ambiental tem a ver com isso? Que tem a ver com nós da enfermagem? Tudo, né? Porque o processo de saúde e doença, ele é um processo que envolve inúmeras coisas, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho do começo de algumas coisas que aconteceram bem antigamente, tá bom? Então, a institucionalização da antropologia da saúde no Brasil começou na década de 1970, com uma proveitosa interlocução com biomedicina e a saúde pública. Primeiro, professor, me perguntem, o que é antropologia? Antropologia é o estudo do ser humano, tá bom? A gente vai estudar o processo social, físico, onde ele se encaixa, tá bom? Aonde que ele mora. Nós vamos estudar todas essas vertentes, tá? Para poder falar de antropologia, tá bom? Para compreender onde se entrelaçam e como se diferenciam o biológico, social, cultural, a antropologia tomou como objetivo de estudo o corpo, a saúde e a doença. Então, a antropologia nada mais é do que o estudo da saúde e doença, tá? Que é o que nós estamos vendo na aula de hoje. Tá? Então, vamos lá. Os temas mais estudados nas áreas são as representações de saúde, né? Por exemplo, o que aconteceu com os hospitais, como eles foram evoluindo, tá? Doença, corpo em diferentes grupos populacionais, né? Como essa doença vai reagir em diferentes corpos, tá? Porque as pessoas têm imunidade diferente, as pessoas possuem físicos diferentes, possuem células. Apesar de que nós somos um grupo formado, um ser humano formado por células, nós temos células diferentes, algumas mais específicas, tá bom? Então, o significado de doenças específicas como a AIDS, tá? A hanseníase, tuberculose, as deficiências físicas e mentais, tanto para grupos de pacientes como para aqueles que convivem quando tratam os doentes, tá bom? Muitos estudos das áreas biológica e médica precisam passar e se apropriar de conceitos, metodologias e técnicas. Vou estar explicando isso mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Saúde ambiental. Um estudo realizado na periferia de Porto Alegre, pelo núcleo num bairro com alta incidência de portadores de HIV, demonstra essa diferença de percepção da doença. Vamos falar um pouquinho sobre incidência e prevalência. São palavras muito utilizadas hoje, que nós estamos em pandemia, né? Então a gente deve perceber o seguinte: o que é a incidência? A incidência é o acontecimento de novos casos. Por exemplo, hoje, falando do Covid-19, vamos dizer assim, qual foi a incidência no Brasil? Nós tivemos 20 novos casos de Covid-19. Mas, e o que é a prevalência, então? A prevalência é um total de casos em determinada região. Vamos supor, qual é a prevalência de Covid-19 no Brasil? Nós já estamos em mais de 22 mil casos, tá bom? Na nossa população, que somos 230 milhões de habitantes, né? Mais ou menos isso. E qual é a incidência? Todo dia nós temos uma incidência nova, né? A incidência são os casos novos, por exemplo. Então, todo dia a prevalência também vai mudando, tá ok? Então, vamos dizer assim, vou dar outro exemplo. Qual é a prevalência de Covid-19 nos Estados Unidos? Os Estados Unidos eles têm mais de 300 milhões de habitantes, tá? 500 mil de pessoas, ou seja, mais de 500 mil pessoas já adquiriram Covid-19. Então, essa é a prevalência. E qual é a incidência? Eles estão em cerca de 1.000 casos diária de Covid-19, tá bom? Então, deu para perceber um pouquinho aí, né? De prevalência e incidência, tá bom? Então, não confunda, isso é extremamente importante. Falando aqui da AIDS, né? A AIDS surgiu como uma característica de ser uma doença do outro, fora do círculo geográfico da pessoa. Nós, antigamente, falávamos o seguinte, né? A população mais antiga, né? Falava que a AIDS não pegava, né, em determinada pessoa. Por quê? Porque criou-se um risco, né? Tinham pessoas de risco e essas relações, quem adquiria AIDS possuía relações promíscuas, né? Tinham relações sexuais com mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas e pessoas do mesmo sexo também. Isso é verdade em determinada parte? Sim, por exemplo, o índice de HIV hoje em pessoas homossexuais, né, ele é bastante alto, principalmente pelo uso do não preservativo, tá bom?
Então, a AIDS surgiu como uma característica de ser uma doença do outro, fora do círculo geográfico da pessoa. Nós conhecemos uma pessoa, fulano conhece fulano, mas nunca acontecia naquela, a gente pode dizer assim, um círculo de conhecimento de pessoas, né? Essa imagem pode ter sido criada a partir da origem do próprio vírus em países africanos, em seguida como a síndrome de que grupos considerados de risco, ou seja, homossexuais e com relações promíscuas, adquiriam o HIV, tá bom? Então, pessoal, todas essas doenças, ela tem vamos dizer assim, um início, né? Elas têm uma história em volta, né? A gente tem que ver um ambiente onde foi inserida essa pessoa, tá bom? Vamos supor que nós estamos num ambiente onde nós não temos proteção, né? E nós temos milhares de pessoas tossindo ao mesmo tempo, eu não consigo me afastar delas. Uma pessoa dessa pode ocasionar uma pneumonia, pode pegar uma bactéria, pegar uma tuberculose. E essa tuberculose é muito mais fácil de passar quando nós estamos em aglomerações, né? Igual o Covid-19 também, nós temos uma facilidade maior de pegar por causa dessas aglomerações, tá bom? Porque, igual nós já falamos em um vídeo, ela é gotícula e não aerossol, tá? Então, lá, a vida agitada nos grandes centros urbanos, a falta de exercício físico, o estresse, a poluição, a alimentação rápida, rica em gordura, açúcar excessivo, bebidas alcoólicas, cigarro, doenças, tem atingido muito os nossos filhos, nossos pais, nós mesmos. Por quê? O que isso tem acontecido? Por que isso tem acontecido, né? Advindo desses problemas são mais comuns nos grandes centros urbanos, doenças como câncer, diabetes e doenças do coração. Tá? Vamos dizer o seguinte, que o nosso estilo de vida da nossa sociedade, tá bom, dos centros urbanos é diferente do centro rural. Por isso tem diferente, vamos dizer assim, zoonoses, né? As doenças aparecem diferentemente. Por exemplo, não é muito comum você ver uma pessoa diabética trabalhando no campo, né? Aquelas pessoas que trabalham no campo, normalmente eles têm outro tipo de doença. Por exemplo, o não tratamento da água, igual está no parágrafo seguinte. Péssimas condições de higiene, muitas bactérias, doenças infecciosas parasitárias podem acometer mais esse tipo de população, tá? Então, o que é o diabetes? É o acúmulo de glicose no sangue, tá bom? A glicose não é para ficar no sangue. A glicose é para ficar dentro da célula para gerar energia. Ou quando não precisa de estar dentro da célula, tem que estar no fígado. Tá? O fígado armazena a glicose em glicogênio, tá bom? Quando nós não estamos nos alimentando. Por quê? Porque quando a gente precisar, tem aquela reserva, tá bom? Então, o que causa diabetes? A má alimentação, a falta de atividade física, o estresse, pode ser fatores imunológicos, a pessoa pode nascer com deficiência, tá, pancreática ou gerar anticorpos contra o seu próprio pâncreas, tá bom? As doenças do coração hoje matam muito, tá? Infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, que também tem a ver com a patologia cardíaca, hipertensão arterial. Então, tudo isso é uma doença mais, que nós podemos dizer, dos centros urbanos, tá bom? Enquanto na zona rural, o câncer, podemos falar, porque o câncer nada mais é do que uma mutação da célula. A célula, ela, em um determinado momento da vida dela, ela decide não fazer mais o papel dela, ela quer fazer outro papel. E essa mutação, tá, causa um problema muito sério, porque a célula, para trabalhar, vamos dizer assim, X, ela está trabalhando Y. Então, aquele trabalhar Y vai causar problema em todas as outras células próximas dela, tá bom? E ela começa a destruir. Mais para frente, né, com o desenrolar da doença, ela começa a invadir novos tecidos, é o que nós chamamos de metástase, tá? Essa já é uma fase mais terminal do câncer, tá bom? Quando a gente fala de terminalidade aqui, já não tem mais tanto tratamento, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que se prevenir demais, a gente tem que ingerir menos comida, fast food, menos bebida alcoólica. Eu falo isso, mas infelizmente eu também tô nessa de comida rápida, de vez em quando uma cervejinha, enfim, a gente se alimenta muito mal, né? Em alguns dos exemplos das doenças que acometem os pacientes que estão na zona rural, nós temos a cólera, malária, diarreia e a hanseníase,
tá bom? Pessoal, a hanseníase antigamente era conhecida como lepra, tá bom? Trocou-se o nome, tá? Hoje nós temos tratamento, né? Mas essas doenças, elas acometem mais. Por quê? Porque a zona rural, ela tem mais agentes infecciosos, a água não está tratada, às vezes você não tem um saneamento básico ainda, às vezes você não tem energia, você precisa puxar de muito longe, ou só funciona de dia, tá bom? Então, com essa expansão, né, de doenças, com essa expansão capitalista que aconteceu no Brasil, vamos voltar a falar da AIDS de novo. A AIDS no Brasil, para discriminadas camadas sociais, esse outro tornou-se alguém próximo, um parente, um amigo, um vizinho. O que é isso? O que ele está contando na história? Que antes a AIDS era uma doença do outro, não era da minha família, de alguém conhecido. Era, nossa, fulano de tal, né, saiu na TV, aí começou-se a ter uma aproximação maior, tá? Porque houve um índice, uma incidência muito grande, casos novos de AIDS, foram aparecendo rotineiramente, tá bom? Então isso ocasionou o quê? Ocasionou um grande número da prevalência da AIDS no Brasil, tá bom? E ela deixou de ser uma doença do outro para ser uma doença mais conhecida, tá bom? E isso gerar uma maior conscientização. A mesma coisa a gente está querendo fazer por Covid hoje, tá? A gente está querendo ela já deixou de ser uma doença de quem viajou para a Europa, tá? E está passando a ser uma doença para quem está aqui circulando nas ruas hoje, tá bom? E a gente está tentando conscientizar, né, essas pessoas para que não saiam de casa nesse momento, né? As coisas já estão reabrindo, eu creio que as coisas estão melhorando de uma forma muito legal. A gente está bem no cenário, mas eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito mais, né? Então, em contrapartida, acrescentava a lista de práticas para evitar o contágio, o contato físico superficial com um braço e o uso comum de pratos e talheres que são cientificamente descartadas, tá bom? Então, eles começaram a tomar determinadas, vamos dizer assim, atitudes, né, para prevenir, devido a essa maior conscientização, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do processo saúde e doença, tá? É uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou população. Considera que ambas são interligadas e são consequência dos mesmos fatores. De acordo com esse conceito, a determinação do estado de saúde é um processo complexo que envolve diversos fatores. Então, o que ele quis dizer? Que a saúde e a doença, ela possui os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos fatores causais, né? Se a pessoa se exercita fisicamente, ela vai ter uma melhor saúde. Se ela não se exercita fisicamente, vai causar um processo de adoecimento, tá? Do corpo, enfim. Então tá tudo muito ligado àqueles fatores, né? A alimentação, o sono. O sono é extremamente importante, dormir, tá? Dormir a quantidade X de horas, cada um é diferente um do outro, tá bom? Mas vamos voltar um pouquinho do processo de saúde e doença. Diferentemente, então, da teoria da unicausalidade que vimos na aula passada, né, que era causado por um único fator, hoje a gente sabe, né, que ele tem os agentes etiológicos, né, que causam essas doenças, mas que tem outros inúmeros fatores, né, que é o que nós chamamos de multicausalidade, que foi o que a gente falou na aula passada, tá bom? Então, ela vai além e leva em consideração o psicológico do paciente, seus conflitos familiares, recursos financeiros, nível de instrução, entre outros. Vocês acham que o rico e o pobre eles têm o mesmo tipo de doença? Obviamente não, tá? Obviamente não. Então, essa quarentena tem sido para mostrar isso. Às vezes a gente vê uma família rica e uma família pobre, é totalmente diferente, né? A família rica está numa piscina, a família pobre está em casa, todo mundo acumulado. E você vê, quanto menos dinheiro, quanto menos riqueza, a tendência maior é de aglomerar, tá? Ele tem muitos filhos, então a tendência é aglomerar, tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que o processo de saúde e doença, ela leva em consideração, por exemplo, o psicológico. Eu digo para vocês hoje que os profissionais de enfermagem, eles trabalham hoje eles estão muito, a gente chama de síndrome do burnout, né? Aquele profissional que está saturado, aquele profissional que teve uma cobrança enorme, tá? Que está com o psicológico abalado, tá bom? E as doenças psicológicas hoje têm tomado conta dos profissionais de enfermagem e a gente tem que saber levar a pressão, o quanto que a gente aguenta, o quanto a gente tem que se dar no emprego, em 2, em 3, em 4, para se manter financeiramente, tá bom? Então, tudo contribui. Né? Esses fatores, inclusive, não são estáveis, podem variar com o passar dos anos, de uma região para outra, de uma etnia para outra,
tá bom? Então tudo isso é muito variável. O que eu estou dizendo para vocês é que a classe social, a situação financeira, o pensamento, o agir, as atitudes, né? No caso, o estilo de vida, tudo isso vai influenciar no seu processo de saúde e doença. Tá? Às vezes a gente acha que o processo de saúde e doença, a gente pula algumas barreiras, por exemplo, a gente nunca acha que a pessoa está com depressão, né? Ah, isso é besteira, isso é bobagem, né? Isso aí tá triste, ó, chora no quarto, tem que arrumar um emprego, tem que sair, tem que fazer determinada coisa. E eu vou contar para vocês, o índice de depressão pós-Covid-19 vai ser enorme, principalmente em crianças, tá? As crianças que têm um excesso de energia, estão em casas paradas, em computador, em celular, vai causar uma depressão muito grande. Então, observem seus filhos, tá bom? É a dica que eu dou para vocês. Então, pessoal, o que vai acontecer? Preliminarmente, há que se definir claramente sobre o que estamos falando e os objetivos que pretendemos agir, ou seja, discutir um sistema de saúde tem como objetivo o trabalho, processo de saúde e doença, e sua complexidade e abrangência, e suas determinadas condições de saúde da população. Então, eu tenho que conhecer a minha população. Igual muita gente fala, a gente precisa tomar água filtrada. Essa é a realidade de muitos, mas não é a realidade de todos. Então a gente precisa conhecer. É lógico que as orientações elas não mudam, mas as orientações ela tem que ser dada de forma correta para cada um, tá bom? Então a saúde deve ser entendida em sentido mais amplo, como um componente de qualidade de vida. Eu pergunto para vocês, o que é qualidade de vida para vocês? Qualidade de vida para vocês é ter um bom carro, ter uma boa casa, é ter uma família, é ter o que comer na geladeira, é ter uma água para tomar banho. Então, a qualidade de vida muda, tá bom? Assim não é um bem de troca, mas é um bem comum. Um bem é um direito social em que cada um e todos possam ter assegurados. Então, a saúde é direito de todos e dever do Estado, segundo a nossa Constituição. E vocês acham que a nossa Constituição está cumprindo isso? O Estado está cumprindo isso? Os governantes, o presidente está cumprindo isso? Os presidentes, não só o presidente, né? Então, a gente vem sendo roubado há vários anos. A gente passa por uma pobreza, principalmente em determinadas regiões norte, muito grande, né? Aqui em Brasília, a gente tem determinadas regiões que têm um índice de pobreza muito alto, né? E às vezes a gente fica meio alheio a vamos dizer, essas pessoas, né? Elas ficam à margem. E a gente não pode deixar, porque isso é assegurado pelo Estado. O Estado tem que fornecer saúde, o Estado tem que fornecer proteção, o Estado tem que fornecer condições de você sobreviver, de você ter qualidade de vida, tá bom? Olha lá, o exercício e a prática do direito à saúde a partir da aplicação e utilização de toda a riqueza disponível, conhecimento, tecnologia desenvolvidos pela sociedade nesse campo, adequadas às necessidades, abrangendo promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Quando ele fala isso, galera, isso é extremamente importante. Ele está falando de todos os níveis de saúde. Tá? Ele está falando da promoção da saúde, né? Das campanhas de saúde, da proteção da saúde, né? Por exemplo, quando um agente vai à sua casa saber se você está com água parada, então ele está protegendo a sua saúde. As campanhas da dengue, né? Outra doença que ela é muito endêmica, tá bom? Prevenção, diagnóstico, tá bom? De diagnóstico em hospitais, em clínicas, tá? Tratamento, já numa fase mais da determinada doença mais avançada, né? E a reabilitação de doença em hospitais aí de nível 3, tá? Então, isso é dever do Estado, tá? E a gente sabe a nossa realidade hoje como tá. Então, a gente deve prestar muita atenção nisso, tá bom? Porque é o nosso direito, a gente tem direito à UTI, a gente tem direito vamos dizer, a todos os atendimentos em todos os níveis, porque a Constituição nos tem por base isso, tá bom? No artigo 4, se eu não me engano. Não sou bom muito em direito, mas acho que quase no artigo 4, tenho certeza. Então, em outras palavras, considerar esse bem é esse direito como um componente exercício de cidadania. Conhecer os seus direitos. Muita gente não sabe o que tem direito. Se você não sabe que tem direito, você não sabe reclamar por aquele direito, né? Então, que é um referencial e um valor básico a ser assimilado pelo poder público para o balizamento, né? Colocar na mesma balança e orientação de sua conduta, decisões estratégicas e ações.
A partir daí, deve se perguntar, afinal, o que significa esse processo de saúde e doença e quais são suas relações com a saúde e com o sistema de serviço de saúde. Então, vamos lá. O que representa para a gente? Representa um conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população, que se modifica nos diversos momentos históricos e no desenvolvimento científico da humanidade. Então, eu posso dizer para vocês que nós passamos por várias situações. Nós passamos por... Hoje, nós estamos vivendo o Covid-19, mas nós já vivemos, por exemplo, a peste negra, nós já vivemos H1N1, a gripe suína, gripe aviária, nós já passamos por vários momentos, tá? Então, e tudo isso muda de acordo com o que foi evoluindo, né? Foi desenvolvendo e cientificamente foi desenvolvendo também vacinas, né? Foram desenvolvendo tratamentos. Dê uma olhadinha. Até que com os estudos de Louis Pasteur, na França, né, entre outros, vem a prevalecer a teoria da unicausalidade, como a descoberta dos micróbios, né, e, portanto, o agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença. A gente sabe que o causador, por exemplo, o Covid-19, né, ele é transmitido por via aérea, né, um vírus, mas aquelas pessoas que têm comorbidade têm uma facilidade maior de adquirir o Covid-19. Então, não é mais uma causa, não é somente o vírus. Pessoas que têm comorbidade, então ela é de multicausalidade, tá bom? O fato é que se passar a considerar a saúde e doença como estados de um mesmo processo, então eles estão no mesmo processo, tá? Composto por fatores biológicos, econômicos e culturais e sociais iguais, tá bom? Alguns fatores questionam esse modelo, né? Ressaltando, por exemplo, que o estilo de vida implicaria uma opção e uma conduta pessoal voluntária. Você concorda com isso? Que o estilo de vida ela é uma opção de cada um? Eu opto ou não fazer atividade física? Eu opto ou não por uma alimentação? Eu concordo que a atividade física sim, mas a alimentação não, tá? A alimentação ela vai em fatores econômicos, socioculturais, tá? Mas, então isso, o que isso implica? Implica doenças. Se eu não pratico atividade física, meu coração fica fraco, eu tenho possibilidade maior de ter diabetes, ter hipertensão, de ter doenças até mais graves, tá bom? O que poderá não ser verdadeiro, pois esse pode estar condicionado a fatores sociais, culturais, entre outros. É o que eu estou falando. Né? Nem sempre no estilo de vida, pessoas que fumaram por vários anos vão ter câncer de pulmão. Às vezes uma pessoa que nunca fumou vai ter câncer de pulmão, tá bom? Então isso, o estilo de vida influencia, mas não é tudo que 100% de razão, tá bom? Isso é que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. Varia do biológico, do psicológico de cada um, tá bom? Então, em uma última instância, como diz Braille, o processo saúde e doença constitui uma expressão particular do processo geral da vida social. O que ele quer dizer com isso? Ó? Constitui uma expressão particular, então é de cada um, do processo geral de uma vida social. Então, apesar de você estar inserido no meio, você tem a sua vida particular, você é uma pessoa única, com qualidades, tá? Com defeitos, com um estilo de vida, tá? Com um pensamento diferente de cada um. Então, esse processo de saúde e doença, ele varia de pessoa para pessoa. Desse modo, há que se compreender outra dimensão, que é aquela que coloca o processo de intervenção por meio de sistema de cuidados para a saúde, para atender às necessidades, as demandas, as aspirações individuais e coletivas, como um processo técnico, científico e político. Então, que apesar de cada pessoa ser individual, né, ter um próprio organismo, nós temos que ter demandas hospitais, por exemplo, para receber essa demanda. Por quê? Porque nós temos pessoas e pessoas, certo? Por exemplo, hoje a gente paga um convênio de saúde, às vezes com medo de não ter uma vaga no hospital público, né, devido a essa nossa necessidade, tá bom? Então esse processo, ele é um processo científico, ele é um processo político, né, hoje muito político, né, com a falta de investimento, né, em determinadas áreas. Então, o que isso vem representar? Igual eu falei para vocês aí, é político no sentido que se refere a valores, interesses, aspirações e relações sociais. Tá? Envolve a capacidade de identificar e privilegiar as necessidades. Então, o ser político, galera, hoje a gente vive uma corrupção sem fim, né? Vocês sabem, eu sei, que, lógico, nem todos são, mas o sistema é corrupto. Né? Então, onde essas pessoas, se elas não se corrompem, elas ficam à margem, elas não têm nenhum projeto implantado. Por quê?
Porque questão financeira, né? Hoje, infelizmente, é assim. O político que é aquela pessoa que trabalha para nós, ele deveria ser o primeiro a investir na nossa saúde, na nossa segurança, na nossa educação, tá? Então, de saúde individuais e coletivas, resultante daquele complexo processo de determinação e acumular força e poder para nele intervir, incluindo a alocação e garantia da utilização dos recursos necessários para essa intervenção. Então, foi o que eu falei. O ser político hoje, ele deveria ser aquele que banca, por exemplo, o salário de algumas pessoas. Não faz essa doação de R$60, doação, né? Mas por quê? Porque ele tem recurso necessário para comprar mais ventiladores mecânicos, para abrir novos hospitais. O Brasil é um país extremamente rico, né? Nós somos extremamente ricos. Nós só precisamos saber votar melhor, né? Nós precisamos colocar pessoas melhores, pessoas que estão lá há muito tempo, são um câncer dessa sociedade, né? Então, aí o câncer vem pro filho, vem pro neto, enfim, tu coloca tudo na política, né? Enfim, sem politicagem, né? Falando de saúde e doença. Então, esse tipo de pessoa mata, pessoal. Esse tipo de comportamento, perdão, mata as pessoas. Né? Por exemplo, a gente teve um roubo gigantesco nos estádios que daria para construir vários hospitais. E o povo estaria conseguindo atender, né? Contratar mais profissionais ou concurso, tá bom? Pode ser também. Comprar novos equipamentos, tá? Então, todos os fatores eles vão influenciar na nossa saúde. É isso que eu quero mais explicar da matéria de hoje. É que todo o ambiente influencia, tá? Desde o crescimento, o aprendizado, a escola, o ambiente que você está, a água que você toma, a comida que você come, a atividade física que você faz, se você tem amigos, se você não tem, se você usa muito computador, se você não usa, tudo isso influencia para a sua saúde, tá? Então, hoje o processo de saúde ele é muito complexo. A gente tem que levar em consideração várias coisas, né? E nós como enfermeiros, e vocês como enfermeiros que vão ser, né, vocês têm que, vamos dizer assim, vocês têm que primar, né? Tem que dar um olhar diferenciado para as pessoas e da onde elas vêm, da onde que elas vivem, tá? No local que você trabalha, você tem que conhecer a sua população em volta. Isso é extremamente importante para conhecer o processo de saúde da doença. Às vezes, uma pergunta que não foi feita pelo médico, por outro profissional, às vezes, o senhor toma água em casa? Tomo. Mas é filtrada? Não, filho, eu tomo água da torneira, não tem filtro. Olha que pergunta simples, mas que às vezes não passa pela cabeça do médico. Quantas vezes você foi no médico, o médico perguntou para você se sua casa tem água encanada, se você lava comida, se você tem banheiro, se você tem, se ela é rebocada, se não é, se é piso grosso, se não é. Então a gente tem que se atentar a isso, galera. Então vamos voltar aqui. Então, é aquela dimensão política inerente a esse processo social, remete à necessidade de satisfazer um outro requerimento próprio dos processos políticos democráticos, que é a participação social, ou seja, a participação ativa da população na formulação. É isso que eu vim falando. Nós devemos participar do processo social, né? Nós devemos cobrar. Se a gente vota, a gente cobra, tá bom? Desenvolvimento e acompanhamento das políticas do sistema de saúde, que hoje no SUS, Sistema Único de Saúde, está minimamente estabelecida nos Conselhos de Saúde Nacional, Estadual e Municipal e as Conferências de Saúde. Tá? Então, hoje a gente pode cobrar, está limitado, né, a esses Conselhos de Saúde. Se você nunca ouviu falar de Conselho de Saúde, onde você mora, alguma coisa está errada. Se a gente sabe mais o nome de um político do que o trabalho, do que, por exemplo, o que eu posso contribuir, né, nesse meio social, tá errado, gente. Você tem que conhecer como você tem que reivindicar, tá? Então, nós temos as esferas, né, a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal, né, que a gente está representado aqui pela nacional. Aqui no Distrito Federal, nós estamos na esfera... Nós não temos município, então nós somos um estado, tá? Um estado independente no Distrito Federal. Então, o nosso Conselho de Saúde é estadual, tá bom? Por isso, nós recebemos dinheiro do governo federal, tá bom? Então, a gente tem que prestar atenção muito nessas coisas. Estabelecidas essas preliminares, conceituais e diretivas em relação à saúde e doença, ao seu processo de determinação e ao sistema e serviço de saúde e seu objeto de ação, ou seja,
as bases conceituais de referência, passamos à discussão e análise do modelo de atenção. Por quê? Nós temos um modelo de atenção, então elas têm que ser conhecidas, elas têm que ser discutidas. Quando vocês tiveram tendo aula, vão ter aula de saúde coletiva, né, Sistema Único de Saúde, conheçam, estudem, conheçam os seus direitos, tá? Estudem bem as leis, a Lei 8.080, né, toda ela, a criação do SUS, os CAPs, tá bom? Estudem bem isso, tá bom? Então, lá, é técnico e científico, no sentido de que esse saber é fazer em relação à saúde e doença da população, não deve ser empíricos, mas podem e devem ser instrumentalizados pelo conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico, pelo avanço e progresso da ciência. O que esse parágrafo nos diz? Que o seguinte, que o processo de saúde e doença não pode ser empirismo. O que é o empirismo? É aquilo que eu não tenho certeza ou não tenho conhecimento, mas ouvi falar e faço. Por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo, que é quando éramos crianças, aí você sentia o que a gente chamava de dor de viado, né? Que na verdade não é. O que vai acontecer? Aquela dor de viado que sentimos é quando a musculatura do diafragma, quando a gente tem uma inspiração irregular, né? A gente inspira de forma irregular, o diafragma sobe e desce muito rápido e você sente uma cãibra, né? Tem um acúmulo de ácido lático no músculo do diafragma. Aí todo mundo fazia o quê? Ia lá num pé, enfim, de manga, normalmente era de manga, pegava uma folhinha e colocava na cintura, né? E passava a dor. Mas passava por quê? Porque a gente sentava para respirar, né? A gente não continuava praticando porque estava doendo. Então, a gente dizia que era a folhinha que curava, né? Aquela dor de viado, aquela dor no músculo diafragma. E a gente disse que o processo de saúde e doença ela tem que ser baseado em fatos científicos. Tá? O progresso, o avanço todo dia da área dessa saúde ela tem que ser baseado em avanços científicos, não pode ser em empirismo. Tá bom? Portanto, saber e fazer a relação à saúde da população mediante um sistema de saúde é uma tarefa que implica a concorrência de várias disciplinas do conhecimento humano e a ação das diversas profissões da área de saúde, bem como a ação articulada de diversos setores, que é o requerimento para a produção de saúde e doença. Tá bom? Então, pessoal, o que isso representa para nós? Nós somos, da área da saúde, nós somos um acúmulo de profissões, né? Nós somos multiprofissionais, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, educador físico, todas as profissões envolvidas, técnico de enfermagem, vamos dizer assim, farmacêuticos, enfim, né, todos que são da área que envolvem o estudo da área de saúde são da equipe multi, tá bom? Nutrólogos, fonoaudiólogos, todos eles fazem parte do time, tá bom? Então a gente tem que englobar esses conhecimentos e trazer para o paciente, tá? É isso que esse parágrafo quis dizer. Agora vamos falar um pouquinho das principais doenças, tá bom? Que acometem aí o brasileiro, né? Doenças do aparelho circulatório, tá bom? O aparelho circulatório, galera, os vasos sanguíneos são muito específicos isso, né? E são até fáceis da gente debater. O acúmulo de gordura, né, dentro do vaso sanguíneo, ele pode causar um infarto agudo do miocárdio, um IAM, ele pode causar um acidente vascular encefálico, né, o AVE que nós chamamos. Então, isso, o estilo de vida influencia muito nisso, a alimentação. Quando nós temos uma alimentação não regulada, junto com a falta da prática da atividade física, nós temos um acúmulo de uma gordura ruim, um colesterol alto, tá? E isso vai acumular dentro, ele tem atração pelas artérias coronárias que ficam e irrigam o coração. Então, vai favorecer o aparecimento de muitas doenças, tá bom? Arteriosclerose, aterosclerose, depois pesquisem, tá bom? Esses terminhos. Infarto agudo do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca, tá? Então, lá, são doenças que se desenvolvem no corpo humano em funções de componentes genéticos associados ao estilo de vida e hábitos de alimentação. O fumo, a bebida alcoólica, o estilo de vida sedentário, estressante estão como causas principais desses tipos de doença. A alimentação, como excesso de gorduras animais, carboidratos e sal, também prejudica o sistema circulatório e o coração, podendo provocar tais doenças. O câncer, galera, verificou-se que o câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil.
câncer é causado por uma multiplicação excessiva de uma célula de determinada região do corpo. Foi o que eu falei. É uma célula que se diferenciou e começou a se multiplicar. Aquela célula, então, ela se diferenciou, ela virou diferente do que era para ser, tá? Em determinadas regiões do corpo. Se não tratados a tempo, podem se espalhar pelo corpo, né, que é a fase 4, que nós chamamos de metástase, e acometer vários órgãos, provocando a morte do paciente por insuficiência. Tá? Os tipos de câncer mais comum hoje, nós temos o câncer de pele, câncer de mama, pulmão, próstata, tá? Esses são os mais comuns, mas nós temos inúmeros outros, tá? Há um fator genético no desenvolvimento do câncer, porém, a alimentação e os hábitos de vida também estão relacionados ao desenvolvimento de câncer. Fumantes, por exemplo, possuem a maior probabilidade de desenvolver o câncer de pulmão. O diagnóstico rápido e o tratamento com a quimioterapia ou radioterapia, né, ainda são os recursos disponíveis mais usados no combate ao câncer. Então, galera, o que representa pra gente isso? O que eu quero dizer nesse parágrafo? Eu quero dizer que essas pessoas que têm uma vida descontrolada, desregrada, ela tem uma possibilidade maior de aparecimento de doenças, tá? E eu posso dizer que é 50-50, é 50-50. 50% genético, né? Eu herdo ali, meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, né? Eu posso ter câncer, não é que eu vou ter, eu posso ter, tá bom? Mas que a minha vida, os outros 50%, o meu estilo de vida influencia diretamente, tá bom? Então, galerinha, essa foi a aula de hoje, tá? O processo de saúde e doença, tá bom? E só para fazer um adendo aí, né? Quero dizer o seguinte para vocês, que o estilo de vida nosso influencia muito, tá bom? Mas o estilo de vida não somente a alimentação, a atividade física, mas aonde nós moramos, com quem nós moramos, o que fazemos quando estamos sozinhos ou no trabalho, o que fazemos quando estamos no trabalho, tá bom? O que fazemos quando estamos estressados, tá? Se a gente tem com quem conversar, a gente tem um grupo de amizade, a gente tem a família, se a gente tem um diálogo, se a gente tem o que comer, se a gente tem o que beber, se a gente tem dinheiro, se a gente consegue pagar as nossas dívidas, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração no processo de saúde e doença, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Para que a gente faça essa investigação, tá? Então, galera, eu vou passar a atividade logo para vocês, tá bom? Quis gravar logo esse vídeo. E fiquem com Deus, eu estou aqui, tá? Se precisar de mim, manda uma mensagem no privado, tá bom? Estamos juntos juntos e separados, né? Mas vamos vencer essa, tá bom? Logo aí, quem sabe a gente não volta a essas aulas presenciais. Um abraço, fique com Deus, tá? Tchau, tchau.